Olá, sejam bem-vindos à Universidade do Bitcoin. Meu nome é Daniele Seifert e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre padrões de reversões no gráfico, que sinalizam uma possível mudança na direção do preço, ou seja, uma reversão de tendência. Se você quiser saber mais, cola nesse vídeo. Pode rodar a vinheta. Galera, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Nesse primeiro momento, a gente vai tratar de aspectos mais amplos dos padrões de reversão. Em alguns vídeos anteriores aqui na Universidade do Bitcoin, a gente definiu tendência como uma série de topos e vales ascendentes ou descendentes. Enquanto forem ascendentes, a tendência é de alta, e se forem descendentes, a tendência é de baixa. Ressaltamos, porém, também que os mercados eles se movem lateralmente e por algum tempo. Seria um erro, por exemplo, supor que quase todas as mudanças nas tendências são ocorrências bruscas, porque o fato é que mudanças importantes nas tendências geralmente exigem um período de transação, um período de transição. O problema é que esses períodos de transição nem sempre sinalizam uma reversão de tendência. Às vezes esses períodos laterais eles vão indicar uma pausa na tendência ou até mesmo uma consolidação na tendência existente, depois que a tendência original é formada. De modo geral, existem duas categorias principais de padrões de preço, que a primeira é a reversão e a segunda é a continuação. Como os próprios nomes sugerem, padrões de reversão indicam que uma reversão importante em uma tendência está ocorrendo. Já os padrões de continuação, por outro lado, eles sugerem que o mercado está apenas fazendo uma pausa no movimento, possivelmente para depois corrigir, e está também possível numa condição, às vezes, de sobrecompra ou de sobrevenda, depois que a tendência existente ela é retomada. O segredo vai estar, pessoal, em distinguir entre os dois tipos de padrão mais cedo possível durante a formação, Durante a formação desses padrões. Nessa série de vídeos, de 2 vídeos, a gente vai examinar os 5 padrões de reversão mais comumente usados, que é a cabeça e ombro, topos e fundos triplos, topos e fundos duplos, topos e padrão de arredondamento, ou pires também, e a gente vai examinar a formação de preços em si, como é formado no gráfico e como pode ser identificado. E também faremos outras considerações importantes sobre o padrão de volume, as implicações de mensuração que os acompanham, e é isso. Então esse vídeo vai ser mais abrangente, mais geral. Existem outras categorias de padrões que em próximos vídeos nós vamos ver, como triângulos, bandeiras, flâmulas, cunhas, retângulos. Esses padrões geralmente vão refletir pausas e não uma reversão na tendência, E normalmente eles são classificados como intermediários. Galera, o que a gente vai aprender nesse vídeo basicamente são os pontos preliminares comuns a todos os padrões de reversão. Antes de começar a discussão, o debate sobre os principais padrões de reversões individuais, é importante a gente ver alguns pontos preliminares a ser considerado por você que são comuns a todos os padrões de reversão. O primeiro é: um pré-requisito de qualquer padrão de reversão é a existência de uma tendência anterior. Então, naturalmente, o mercado ele vai precisar ter algo para reverter. E, ocasionalmente, aparece uma formação nos gráficos semelhante a um dos padrões de reversão. Contudo, esse padrão não foi concebido por uma tendência. Não há nada a ser revertido e o padrão é suspeito. Então, pessoal, saber onde determinados padrões têm mais condições de ocorrer na estrutura, por exemplo, de uma tendência, é um dos elementos chaves no reconhecimento de padrão. Por exemplo, se ocorreu um mercado em alta significativo, e um padrão de alta seria, por exemplo, uma retração de 100% do mercado de alta, ou o ponto em que tudo começou. O segundo aspecto é:
Muitas vezes, o primeiro sinal de reversão de uma tendência iminente, né, é o rompimento de uma linha de tendência anterior. O rompimento de linhas de tendências importantes. O primeiro sinal, então, de uma reversão de tendência iminente, né, muitas vezes é o rompimento dessa linha de tendência anterior. É importante lembrar, né, porém, de que a violação de uma linha de tendência importante não necessariamente ela vai sinalizar uma reversão de tendência. Às vezes ela simplesmente sinaliza às vezes um rompimento de uma linha de tendência de alta relevante, ele pode sinalizar apenas o início de um padrão de lateralização que depois seria identificado como sendo uma reversão ou até mesmo uma consolidação. Então, nem todo padrão de tendência, nem todo rompimento de tendência é uma reversão. Terceiro, quanto mais amplo o padrão, maior é o movimento subsequente. Quando a gente usa o termo amplo, a gente está se referindo à largura do padrão de preço. A altura, ela mede a volatilidade do padrão. E a largura é a quantidade de tempo necessário para se construir e completar o padrão. Então, nós temos, né, a escala de tempo horizontal. Quanto maior o padrão, isso é, quanto maior é a oscilação do preço dentro do padrão, que é a volatilidade, e quanto maior é o tempo necessário para construir, ou seja, mais importante vai ser o padrão e maior o potencial para gerar um movimento de preço. Essa é outra dica que vocês têm que anotar aí. Quarto, os padrões de topo, geralmente, pessoal, eles são mais curtos e mais voláteis do que os fundos. Então, as diferenças entre topos e fundos, padrões de topo, normalmente têm duração menor e elas são mais voláteis do que os fundos. E oscilações de preço nos topos, elas são mais amplas e mais violentas. Então, reparem isso no gráfico. Topos normalmente eles se formam mais depressa e os fundos normalmente eles têm variação de preço menores, mas demoram mais a se formar. Por esse motivo, galera, geralmente é mais fácil e menos custoso identificar e negociar os fundos que, por exemplo, alcançar os topos de mercado. Um fator de consolo que faz os padrões mais traiçoeiros valerem a pena é que os preços eles tendem a cair mais depressa do que sobem. Assim, o trader ele geralmente pode ganhar dinheiro muito mais depressa capturando o momento de ficar vendido em um mercado em baixa do que, por exemplo, o momento de ficar comprado, de ficar long em um mercado em alta. Tudo na vida é uma troca entre retorno e risco, né? Os riscos maiores são compensados pelos retornos maiores e vice-versa. Os padrões de alta eles são mais difíceis de serem capturados, mas o esforço ele acaba valendo a pena. Galera, 5. Sobre o volume, normalmente ele é o fator mais importante na alta. O volume é mais importante, geralmente, e ele deve aumentar em direção à tendência do mercado. Eu digo que é um fator importante na finalização de todos os padrões de preço. A finalização de cada padrão ela deve estar acompanhada por um aumento notável de volume. Mas nos primeiros estágios da reversão de tendência, no primeiro estágio de uma reversão de tendência, o volume ele não vai ser tão importante nos topos do mercado. Então, os mercados eles têm uma forma de cair com o próprio peso quando um movimento de baixa ele se inicia. E às vezes o volume não pega isso, tá? Os grafistas, né, enfim, eles gostam de ver um aumento na atividade de negociação quando os preços caem, mas isso não é essencial. Nos fundos, porém, a aceleração do volume, ela vai ser absolutamente essencial. Se o padrão de volume ele não mostrar um aumento significativo durante o rompimento de alta, todo o padrão de preço ele deve ser questionado. Galera, por hoje é só. No próximo vídeo nós vamos conhecer os padrões, os principais padrões de reversão, cabeça, ombro, topos e fundos duplos, triplos, que a gente havia mencionado antes. Eu espero que vocês tenham feito essas anotações para a gente dar continuidade nos próximos vídeos
a pegar uma parte mais específica, né? Eu espero encontrar todos vocês no próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha, comecem a nos seguir, compartilhe esse vídeo, porque aqui na Universidade do Bitcoin tem vídeo todo dia para você aprender mais. Tchau, tchau! Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método. Porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.